Capítulo 15, parte 5. Aritmética. O valor educativo da aritmética. De todos os estudos primários das crianças, talvez nenhum seja mais importante como meio de educação do que a aritmética. É algo de importância relativamente pequena que a criança saiba calcular, mas o uso daquelas funções que os cálculos fazem entrar em cena é uma parte tão considerável da educação que os defensores da matemática e da linguagem como instrumentos de educação dividiam, até recentemente, o campo educacional igualmente entre estas duas áreas. O valor prático da aritmética para pessoas de todas as classes é indiscutível, mas o uso de seu estudo na vida prática é o menos importante. O principal valor da aritmética, como aquele da matemática avançada, reside no treinamento que ela proporciona aos poderes de raciocínio e nos hábitos de elucidação, prontidão, exatidão e veracidade intelectual que ela gera. Não há qualquer outro assunto em que um bom ensino seja mais eficaz, assim como não há qualquer assunto em que o ensino desleixado tenha resultados mais perniciosos. Se a multiplicação não produz a resposta certa, o garoto tenta a divisão. Isso falha novamente, mas a subtração talvez possa tirá-lo do pântano. Não existe dever ser para ele. Ele precisa perceber que um processo, e apenas um processo, pode oferecer o resultado desejado. Ora, uma criança que não sabe que regra aplicar a um simples problema ao seu alcance foi mal ensinada desde o início, embora possa preencher diversas lousas com resultados de multiplicações e longas divisões extremamente precisos. Problemas ao alcance da criança. Como esta elucidação, este exercício dos poderes de raciocínio deve ser assegurado? Desde o início, envolva a criança em pequenos problemas dentro de sua compreensão e não em cálculos elaborados. A jovem governanta se deleita em estabelecer um nobre, longo cálculo de divisão. 953.783.465 dividido por 873, que deverá preencher a lousa da criança e mantê-la ocupada por uma boa meia hora. E quando o cálculo estiver acabado e a criança estiver igualmente acabada, esgotada por este trabalho nada lucrativo, o cálculo não estará certo. Afinal, os dois últimos algarismos no consciente ficaram errados e o resto da divisão está errado. Mas ela não consegue fazer a divisão novamente e não deve ser desencorajada com a notícia de que o seu cálculo está errado. Então, quase certo é o veredito, um julgamento inadmissível em aritmética. Em vez desta laboriosa tarefa que não dá margem ao esforço mental e na qual ela finalmente naufraga por pura falta de atenção, diga à criança: o Sr. Jones enviou 607 e o Sr. Steven 819 maçãs para que fossem divididas entre os 27 garotos da escola na segunda-feira. Quantas maçãs cada um recebeu? Para chegar à resposta, ela deverá se fazer certas perguntas. Quantas maçãs ao todo? Como vou descobrir? Então, devo dividir as maçãs por 27 montes para descobrir a parte de cada garoto. Ou seja, a criança percebe quais regras deve aplicar para obter as informações necessárias. Ela fica interessada, o trabalho continua rapidamente, o cálculo é feito em pouco tempo e provavelmente estará correto, porque a atenção da criança permaneceu concentrada em seu trabalho. Deve-se tomar cuidado para dar à criança problemas com os quais ela consiga trabalhar, mas que ainda assim sejam difíceis o suficiente para levá-la a algum pequeno esforço mental. Demonstração. O próximo ponto é demonstrar tudo o que for demonstrável. A criança pode aprender a tabuada e fazer um cálculo de subtração sem qualquer percepção de lógica de ambos. Ela pode até mesmo se tornar boa em cálculos, aplicando as regras adequadamente e ainda assim não ser capaz de enxergar a razão delas. Mas a aritmética se torna um treinamento matemático elementar apenas na medida em que a razão de cada processo fica clara para a criança. 2 mais 2 igual a 4. É um fato evidente, admitindo pouca demonstração, mas 4 vezes 7 igual a 28 pode ser provado.
Ela tem um saco de feijão, coloca 4 linhas com 7 grãos. Soma as linhas, assim, 7 mais 7 são 14, mais 7 são 21 e mais 7 são 28. E a criança vê que a multiplicação é apenas um modo curto de fazer uma adição. Um saco de feijões, fichas ou botões deve ser usado em todas as aulas iniciais da aritmética. E antes que seja colocada para calcular em sua lousa, a criança deve ser capaz de trabalhar com eles livremente, até mesmo somar, subtrair, multiplicar e dividir mentalmente sem o auxílio de botões ou feijões. Ela pode dispor de uma tabela de adição com seus feijões assim: 000 igual a 3 feijões, 0000 igual a 4 feijões, 00000 igual a 5 feijões, e assim por diante. E trabalhar desta forma até que possa dizer primeiro sem contar e depois sem olhar para os feijões, que 2 mais 7 é igual a 9, etc. Assim também com 3, 4, 5, cada um dos dígitos. À medida em que aprende cada linha de sua tabela de adição, ela está sendo treinada para lidar com objetos imaginários. 4 maçãs mais 9 maçãs, 4 nozes mais 9 nozes, etc. E por fim, com números abstratos. 6 mais 5, 6 mais 8. Uma tabela de subtração deve ser trabalhada simultaneamente à tabela de adição. Ao mesmo tempo em que trabalha em cada linha de soma, a criança percorre o mesmo terreno com a diferença que estará tirando 1 ou 2 feijões em vez de adicionar, até que seja capaz de responder prontamente: 7 menos 2, 5 menos 2. Após calcular cada linha de adição ou subtração, ela pode colocar as respectivas informações em sua lousa por meio dos sinais apropriados, isto se já tiver aprendido a fazer os números. Ficará evidente que é necessário um esforço mental muito maior por parte da criança para compreender a ideia de subtração do que a de adição, e a professora deve se contentar em ir devagar. 4 dedos menos 1. 3 nozes menos 1, e assim por diante, até que ela compreenda o que deve fazer. Quando a criança conseguir somar e subtrair números livremente, até o 20, pode-se trabalhar com os feijões em tabelas de multiplicação e divisão, até 6 vezes 12. Assim, 2 vezes os 6 são 12. Será determinado por meio de 2 fileiras de 6 grãos cada uma. Quando a criança puder dizer prontamente, sem olhar para os seus grãos, que 2 vezes 8 é igual a 16, 2 vezes 7 é igual a 14, etc., ela pegará 4, 6, 8, 10, 12 feijões e os dividirá em grupos de 2. Então, quantos grupos de 2 temos? Em 4, 6, 8, 10, 12, 20 e assim por diante, para cada linha de tabela de multiplicação em que trabalha. Problemas. Então, a criança estará pronta para problemas mais ambiciosos. O menino tinha 2 vezes 10 maçãs. Quantos montes de 4 ele poderia fazer? Ela já será capaz de trabalhar com números desordenados, como 7 mais 5 menos 3. Se precisar usar feijões para obter sua resposta, deixe-a, mas encoraje-a a trabalhar com feijões imaginários, como um passo em direção ao trabalho com números abstratos. O ensino cuidadosamente graduado e o esforço mental diário por parte da criança nesse estágio inicial podem ser o meio de desenvolver um verdadeiro poder matemático e certamente promoverão os hábitos de concentração e esforço mental. Notação. Quando a criança for bastante capaz de trabalhar livremente com números pequenos, deverá encarar uma séria dificuldade. Sua apreciação da aritmética enquanto ciência, ou em outras palavras, o valor educacional de todos os cálculos que a criança fará, deste ponto em diante, dependerá da superação completa desta dificuldade. Ela deve ser levada a entender nosso sistema de notação. Aqui, como em relação ao que foi dito anteriormente, é melhor começar com o concreto. Faça com que a criança obtenha a ideia de 10 unidades em uma dezena, depois de ter dominado a ideia mais facilmente demonstrável de 12 pences,
para se obter o valor de 1 shilling. Dê-lhe uma certa quantidade de moedas, digamos 50 pences. Aponte a inconveniência de levar um dinheiro tão pesado para as lojas. Podemos usar um dinheiro mais leve, shillings. Quantos pences somam o valor de 1 shilling? Quantos shillings, então, ela poderia obter com os seus 50 pences? Logo, ela poderá dividir os pences em montes e descobrir que possui 4 destes montes e 2 pences de sobra. Isto significa que 50 pences valem ou são iguais a 2 shillings e 2 pences. Eu compro 5 quilos de biscoitos a 10 pences por quilo. Eles custam 50 pences, mas o vendedor me cobra 4 shillings e 2 pences. Mostre à criança como escrever o valor, os pences que valem menos à direita, os shillings que valem mais à esquerda. Quando a criança for capaz de trabalhar livremente com shillings e pences e entender que 2 do lado direito do número equivale a 2 pences, 2 do lado esquerdo equivale a 2 shillings. Apresente-a a noção de dezenas e unidades, ficando contente em trabalhar de forma bastante gradual. Conte-lhe sobre povos não civilizados que só conseguem contar até 5 e precisam dizer 5 e 5 feras na floresta, 5 e 5 peixes no rio, quando desejam expressar um número muito grande. Enquanto nós conseguimos contar tanto que poderíamos passar dias inteiros contando durante anos sem chegar ao fim do número que somos capazes de nomear. Mas afinal, temos apenas uns poucos números com que contar e apenas uns poucos algarismos para expressá-los. Temos apenas 9 algarismos e 1 zero. Unimos o primeiro algarismo ao zero para expressar outro número, 10. Mas depois disso, devemos começar de novo até chegarmos a 2 dezenas e depois novamente até chegarmos a 3 dezenas e assim por diante. E chamamos 2 dezenas 20, 3 dezenas 30. Em inglês, 20, porque TY, TIC, significa 10. Mas se eu vejo o algarismo 4, como posso saber se significa 4 dezenas ou 4 unidades? Por um método muito simples. As dezenas têm o seu lugar próprio. Se você vir o algarismo 6 no lugar das dezenas, saberá que significa 60. As dezenas são sempre colocadas depois das unidades. Quando você vir 2 algarismos de pé, lado a lado, assim 55, o algarismo da esquerda estará representando as dezenas, isto é, o segundo 5 estará representando 10 vezes o primeiro. Permita que a criança trabalhe com dezenas e unidades somente até que tenha dominado a ideia de décuplo, valor do segundo algarismo à esquerda, e rir da loucura de escrever 7 da segunda coluna de algarismos, sabendo que assim ele se tornará 70. Neste ponto, a criança estará pronta para o mesmo tipo de treinamento em relação às centenas e receberá prontamente a nova ideia se o princípio de que cada deslocamento para a esquerda significa um aumento de 10 vezes no valor do número que tiver ficado claro para ela. Enquanto isso, não estabeleça cálculos para ela, que ela nunca trabalhe com algarismos cuja notação esteja além de sua compreensão. E quando vier a passar um valor em um cálculo de adição ou multiplicação, não deixe que ela diga que passa 2 ou 3, mas 2 dezenas ou 3 centenas, conforme o caso. Pesagem e medição. Se você não garantir o chão sob os seus pés nesse estágio, a criança trabalhará a aritmética pela regra da adivinhação para sempre. Segundo o mesmo princípio, ensine-a pesos e medidas por meio de pesagem e medição. Dê à criança pesos e balanças, areia e arroz, sacos e barbantes, para fazer pacotes de forma perfeita e pesá-los em gramas, quilogramas, etc. Os pacotes, embora não sejam aritmética, são educativos e proporcionam considerável exercício de julgamento, bem como de capricho, destreza e agilidade. De maneira semelhante, coloque a criança para trabalhar com a régua e desenhar suas próprias tabelas. Encoraje-a a não apenas medir
e pesar tudo ao seu redor que admita tal tratamento, mas também a usar seu julgamento em questões de medida e peso. Quantos metros de comprimento tem a toalha da mesa? Qual o comprimento e a altura de um mapa ou quadro? Quanto ela supõe pesar um livro que precisa ser enviado pelo correio? O tipo de prontidão que pode ser adquirido desta forma é valioso para os assuntos da vida, e pelo menos por essa razão deve ser cultivado na criança. Enquanto está empenhado em medir e pesar quantidades concretas, o estudante se prepara para obter a sua primeira ideia de fração, meio quilo, um quarto de 1 metro, etc. A aritmética é um meio de treinamento. A aritmética é valiosa como meio de treinar as crianças em hábitos de veracidade estrita, mas a engenhosidade que faz com que essa ciência exata tenda a promover hábitos mentais desleixados, um desrespeito à verdade e à honestidade comum, é digna de admiração. Copiar, induzir, contar, ajudar nas dificuldades, trabalhar com vistas a uma resposta que já se sabe. Tais ações permitidas durante uma lição de aritmética dirigida por um professor inferior são suficientes para corromper qualquer criança. E precisamente tão ruim quanto tais coisas é o hábito de permitir que um cálculo esteja quase certo, ou apenas 2 algarismos errados, e assim por diante, e pedir que a criança refaça seu trabalho. Declare um cálculo errado ou certo. Ele não pode ser algo entre os dois. Aquilo que está errado deve permanecer errado. A criança não deve pensar que o erro pode ser remendado para se tornar em acerto. O futuro está diante dela. Ela poderá acertar o próximo cálculo, e a sábia professora fará com que a criança acerte e recomece com esperança renovada. Mas o cálculo errado deve ser simplesmente deixado de lado. Portanto, o seu progresso deve ser cuidadosamente graduado, mas não há assunto em que a professora tenha uma percepção mais agradável do despertar diário de um novo poder na criança. Não lhe ofereça uma muleta, ela deve prosseguir por sua própria capacidade. Dê-lhes pequenos cálculos em palavras e não em algarismos, e estimule-a no entusiasmo que produz atenção concentrada e trabalho rápido. Faça com que a lição de aritmética seja para a criança um exercício diário de raciocínio claro e execução rápida e cuidadosa, e seu crescimento mental será tão evidente quanto o germinar de novas mudas na primavera. O ABC da aritmética. Em vez de me aprofundar no tema do ensino da aritmética elementar, eu gostaria de apresentar ao leitor o ABC Arithmetic, The Sonation in Habit. Os autores elaboraram seu método a partir da seguinte passagem de Logic de Mill. Entre aspas, todas as verdades fundamentais da ciência dos números se baseiam na evidência do sentido. São provadas quando mostram aos nossos olhos e dedos que qualquer número de objetos, 10 balas, por exemplo, pode, por separação e rearranjo, exibir aos nossos sentidos todos os diferentes conjuntos de números cuja soma é igual a 10. Todos os métodos aperfeiçoados de ensino de aritmética às crianças procedem do conhecimento desse fato. Todos os que desejam conduzir a mente da criança a um aprendizado de aritmética, todos os que desejam ensinar números e não meras cifras, os ensinam no presente por meio da evidência dos sentidos da maneira como descrevemos. Aqui podemos, penso eu, descobrir a única fonte de fraqueza existente neste manual surpreendentemente excelente. É fato que todas as verdades fundamentais da ciência do número se baseiam na evidência do sentido, mas tendo usado olhos e dedos em 10 bolas ou em 20 bolas, em 10 nozes ou folhas ou ovelhas, ou em tudo o mais, a criança formou a associação de um dado número com objetos, e é capaz de conceber a associação de vários outros números com objetos. De fato, ela começa a pensar em números e não em objetos, isto é, ela começa a matemática.
Por isso, inclino-me a pensar que um elaborado sistema de bastões, cubos, etc., em vez de dezenas, centenas e milhares, erra, pois embaraça a mente da criança com o ensino demais e faz a ilustração ocupar um lugar mais proeminente do que a coisa ilustrada. Dominó, feijões, figuras gráficas desenhadas no quadro negro e afins são, por outro lado, ajudas para a criança quando é necessário conceber um grande número com o material de um pequeno. Mas ver um símbolo de grande número e trabalhar com tal símbolo são assuntos bem diferentes. Com a pequena exceção acima, que não interfere no uso dos livros, nada pode ser mais delicioso do que a cuidadosa análise dos números e a bela graduação da obra. Entre aspas, uma única dificuldade de cada vez sendo apresentada à mente. Os exemplos e os pequenos problemas só podem ter sido inventados por escritores que compreendiam as crianças. Aconselho que o leitor interessado no ensino da aritmética recorra ao artigo de Sonation sobre The Teaching of Arithmetic in Elementary Schools, em um dos volumes publicados pelo Conselho de Educação. Preparação para a matemática. Nos anos de 1840 e 1850, sustentava-se em geral que a contínua observação dos sinais externos e visíveis, formas e figuras geométricas, deveria gerar a graça interior e espiritual do gênio matemático, ou, em alguma medida, a graça de uma inclinação para a matemática. Mas quando deram às crianças caixas de formas e colocaram cubos, hexágonos, pentágonos e etc. em todo o espaço escolar disponível, os educadores daqueles dias se esqueceram da imensa capacidade, comum a todos nós e muito mais fortemente desenvolvida nas crianças, de ficarmos entediados. Os objetos ou as pessoas que nos deixam entediados parecem ocupar um lugar agradável na mente, mas então o pensamento se volta contra eles em aversão doentia. Dickens mostrou-nos a tragédia desta situação na sala de aula do pequeno Gradgrind, que foi abundantemente suprido de objetos e de formas inflexíveis. Husky expõe a falácia de forma mais genial. Sem dúvida, as formas geométricas são abundantes. São os esqueletos recobertos pela beleza viva expressa no contorno e nos gestos, na colina e na planta. E o esqueleto é lindo e maravilhoso para a mente que já entrou pelos portais da geometria. Contudo, as crianças não devem ser presenteadas com o esqueleto, mas com as formas vivas que o recobrem. Além disso, familiarizar o olho da criança com os padrões feitos por suas bússolas ou costurados em sua ficha, na esperança de que a forma gere a ideia, não seria um método invertido? Para o novato, é provavelmente normativo que a ideia gere a forma, e qualquer inspiração de ideia a partir de alguma forma só é possível ao que já foi iniciado nesta habilidade. Eu não acho que qualquer preparação direta para a matemática seja desejável. A criança que foi autorizada a pensar e não forçada a estudar arduamente, saúda o novo estudo com deleite quando seu momento apropriado chega. A razão pela qual a matemática é um grande estudo é porque existe na mente normal certa afinidade e capacidade para ele. E muita elaboração, seja de ensino ou de preparação, tem, penso eu, a tendência de dissipar esse tipo de interesse intelectual. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Por que a aritmética é importante como meio de educação? 2. Como você testaria o conhecimento de princípios de uma criança? 3. Por que longos cálculos são perniciosos? 4. Que exercício mental um problema deve oferecer? 5. Que cuidado deve ser observado? 6. Como a aritmética pode se tornar um treinamento elementar em matemática? 7. Como uma criança deve demonstrar 4 vezes 7 igual a 28?
8. Como você usaria botões, feijões, etc? 9. Mostre como você ensinaria uma criança a elaborar uma tabela de adição e subtração com cada um dos dígitos. 10. Quando você introduziria tabelas de multiplicação e divisão? 11. Como você ensinaria a divisão? 12. Qual é o passo entre trabalhar com coisas e com números abstratos? 13. Como você apresentaria nosso sistema de notação? 14. Por quê? 15. Mostre extensivamente como você lidaria com as dezenas. 16. Por quanto tempo uma criança deve trabalhar apenas com dezenas e unidades? 17. O que deve se seguir aos estudos das dezenas? 18. Que regra deve ser observada durante todo o tempo? 19. Como você aplicaria o mesmo princípio a pesos e medidas? 20. Que papel os pacotes devem desempenhar nesta fase e por quê? 21. Mostre como a criança deve usar uma régua. 22. Como você exercitaria o julgamento da criança quanto a medidas e pesos? 23. Como a ideia de uma fração ocorre neste trabalho com quantidades concretas? 24. Qual deve ser o valor moral do estudo da aritmética? 25. Como o professor inferior incute desconsideração da verdade e da honestidade comum por meio deste estudo? 26. Como você lidaria com um cálculo errado? 27. Qual deve ser a lição diária de aritmética das crianças? 28. Fale sobre o ABC Arithmetic. 29. O que dizer sobre as crianças pequenas acostumadas a verem formas e figuras geométricas?